Se você toma glifage para poder controlar a sua diabetes e tadalafila para poder ter uma ereção de qualidade, mas você vem percebendo que suas ereções não estão tão firmes como antes, eu sinto te informar que um processo de 3 fases, um ciclo de 3 fases, está acontecendo agora nas suas artérias e isso vai causar com que você tenha ereções cada vez mais flácidas e menos rígidas. E se você gosta de conteúdos como esse, não perca tempo, se inscreva no canal para poder receber em primeira mão assim que um vídeo novo for postado. Então já vamos para o primeiro problema. Diabéticos que utilizam metformina e glifage, o que acontece? O corpo, por conta dessa medicação, o fígado fica bloqueado de produzir a glicose hepática. Isso por si só já reduz os nossos estoques de energia. Para o processo de relaxamento das nossas artérias, é necessário com que o cálcio saia da célula momentaneamente. Isso não é uma questão definitiva, é momentaneamente, porque o cálcio ele é responsável principalmente pela contração muscular e também as células elas precisam liberar esse cálcio para que o relaxamento aconteça e o fluxo sanguíneo seja passado com mais facilidade pelas artérias. Então, esse processo de relaxamento, como precisa expulsar esse cálcio, consome energia. E o diabético, por conta da metformina, do glifage, tem menos estoque de energia por conta que o fígado está limitado por conta do medicamento. Então, você tem menos energia. Não é incomum observar relatos de pessoas diabéticas e até mesmo na literatura, nos artigos científicos, que pessoas que tomam metformina, glifage, se sentem cansadas, letárgicas e com vontade de dormir o dia todo, aquela sonolência. E outro colateral também que acontece em quem toma metformina é a baixa da vitamina B12, a baixa absorção por conta do medicamento. O que acontece? A vitamina B12 é extremamente importante como cofator para a produção de energia, ou seja, a vitamina B12 ela participa na produção de energia, ela atua como uma coenzima também para poder fazer com que o seu corpo consiga produzir a energia. Então, quando a vitamina B12 está baixa, também significa que a gente tem menos energia. E o segundo fator é um ambiente ácido. Em diabéticos não é incomum encontrar baixa oxigenação periférica nos tecidos periféricos. E você sabe também que os corpos cavernosos do pênis também é um tecido periférico que fica nas extremidades. Eles acabam tendo capilares que são bem mais finos e isso dificulta a oxigenação sanguínea. E esse ambiente mais ácido prejudica a absorção do óxido nítrico, que é essencial para a vasodilatação e para que aconteça a sua ereção. Então, mesmo você tomando o tadalafila, ele vai ser menos eficaz por conta que a tadalafila ela é completamente dependente do óxido nítrico para poder fazer efeito. Então acontece que a tadalafila ela vai fazer menos efeito por conta da baixa produção de óxido nítrico, não por conta que a tadalafila está criando resistência no seu corpo. Isso não acontece, mas sim pela baixa produção de óxido nítrico, porque o óxido nítrico ele não é eficiente em um ambiente ácido. E o terceiro fator é a excreção de magnésio. O magnésio ele é extremamente importante no processo de relaxamento arterial, no processo de vasodilatação, e também o magnésio ele é responsável por mais de 300 reações do nosso corpo. Ele é como se fosse um canivete suíço, ele é muito importante para o nosso organismo no geral e principalmente na questão energética e também no relaxamento das nossas artérias para que o sangue passe com mais facilidade. E como a própria diabetes acontece de fazer com que o magnésio seja mais expulso pela urina, você vai ter uma baixa absorção de magnésio e com baixos níveis de magnésio no seu organismo, a bomba de sódio e potássio ela fica desequilibrada e isso acaba enrijecendo também as nossas artérias. E a dificuldade para você conseguir um relaxamento também se dificulta, além de outros medicamentos que pessoas com diabetes também costumam tomar, diuréticos, e os diuréticos também eles eliminam muito magnésio e isso é mais um fator que contribui
para o enrijecimento das suas artérias. Então, as suas artérias elas tendem também a ficarem mais rígidas quando você também potencializa esses efeitos tomando diuréticos. E só fazendo um adendo aqui, eu não quero desestimular a prescrição do seu médico, eu não estou aqui para isso, eu estou simplesmente expondo para você para que você entenda. Não pare de tomar medicamentos e não inicie nenhum medicamento sem a prescrição médica. E agora eu vou te falar de 2 alimentos que vão te ajudar a combater esses processos. E o primeiro alimento, a semente de girassol, é potente em alfa-tocoferol, em vitamina E, que é um antioxidante muito potente que ele atua protegendo a membrana dessas células contra a oxidação, ou seja, o excesso de glicose na nossa corrente sanguínea atua como oxidantes, atua como substâncias que oxidam a parede interna dos nossos vasos. E justamente o alfa-tocoferol, a vitamina E, ajuda protegendo a membrana dessas células, das células endoteliais, contra essa oxidação por conta do excesso de glicose. Ou seja, consumir semente de girassol todos os dias vai proteger as células das suas artérias, e isso vai ser muito importante contra o enrijecimento da parede das artérias. Ou seja, você vai estar prevenindo que as suas artérias fiquem rígidas por conta do excesso de glicose. E que se você está utilizando medicamentos como glifage e até mesmo outros medicamentos como diuréticos, esse magnésio que está sendo eliminado, uma parte vai estar sendo reposta se você estiver consumindo semente de girassol, porque há uma quantidade significativa de magnésio disponível nessas sementes. E o segundo superalimento é o farelo de aveia, não a aveia, que também é boa, mas aqui estamos a falar do farelo por conta das beta-glucanas. As beta-glucanas são as fibras. Essas fibras elas ajudam a reduzir os picos de glicose, e cada vez que o seu corpo ele tem um pico de glicose, prejudica muito a camada íntima das nossas artérias, que são o endotélio. Então, as beta-glucanas, através da redução, da estabilização da sua glicose, impedindo picos de glicose, quando você consome outros alimentos junto, você colocando esse farelo de aveia, você vai estar estabilizando a glicose e com isso você vai estar protegendo o seu endotélio dessas microlesões que quando o açúcar aumenta muito nas nossas artérias, é como se você estivesse passando pequenos fragmentos abrasivos por dentro da camada interna das suas artérias, e isso meio que vai machucando e causando inflamações. Então você evita essas inflamações constantes nas suas artérias, e que as inflamações, essas pequenas inflamações constantes, fazem com que o óxido nítrico ele seja menos absorvido, e dessa forma você consegue ter um efeito ainda maior utilizando o tadalafila, porque vai ter mais óxido nítrico disponível para que o tadalafila potencialize essas suas ereções. Então agora, aqui embaixo, no primeiro link na descrição e também fixado nos comentários, tem um link que vai levar você para a minha triagem gratuita. Lá você vai responder 5 perguntas e com base nelas eu vou entender qual é o seu caso atual e recomendar um suplemento que te ajude a recuperar as suas ereções de acordo com o problema atual que você tem agora. Então, não perca tempo, vá na triagem gratuita e receba a sua. Lembrando que o objetivo desse canal é te educar. Este conteúdo ele não substitui uma consulta médica, e você nunca, jamais, em hipótese alguma, deve iniciar ou suspender medicamentos por conta própria.